O tema que eu quero trabalhar essa noite é a paciência de Deus. Eu quero que você abra em Romanos capítulo 8, versículo 30, para que nós possamos entender que este Deus, Ele é paciente com a gente. E este Deus, Ele persevera em paciência nas nossas vidas. Esse Deus, Ele não é impaciente, esse Deus não é birrento quando a gente faz alguma coisa de errado. Esse Deus, na verdade, o que Ele mais deseja é a reconciliação. O coração desse Deus é um coração de amor. Se é que eu posso antropomorfizar este Deus dizendo que Ele tem um coração, a palavra assim o diz. Este Deus tem um coração repleto de amor. Não o amor é Deus, mas este Deus é amor. Deus determina o que é o amor e nós não podemos tornar o amor um Deus. Há um grande problema hoje. Nós invertemos a frase do apóstolo João e nós dizemos que o amor é Deus e este amor que é Deus aceita todas as coisas. Mas Deus é amor e Ele determina arbitrariamente o que é amor. E eu quero dizer para vocês que isso é bom. Isso é bom. A paciência de Deus em Romanos 8:30. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, este também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo, na sequência do versículo 28, onde ele afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, é o seguinte, de que este Deus, Ele é tão paciente, mas tão paciente e tão perseverante na sua paciência, que Ele coordena, que Ele de maneira maravilhosa controla todo o processo de salvação, do começo ao fim. Talvez exista uma verdade mal colocada no seu coração de que este Deus te dá um presente, e este presente, quem faz o que quer somos nós. Parece que muitas vezes nós recebemos Cristo como um presente de Deus, e a partir disso Cristo se torna um pacotinho, aonde nós podemos levar ou não levar aonde nós estamos, segundo a determinação do nosso próprio coração. Bom, eu quero dizer para você que isso não é teologia, isso nem é bíblico. Quero que você vá para Romanos capítulo 2, versículo 4, para que nós possamos entender o que sustenta o projeto de Deus para a nossa vida. O projeto paciente de Deus para a nossa vida é sustentado por 3 verdades do versículo 2, que ele vai chamar de virtude, versículo 4, que ele vai chamar de virtude. Ele vai dizer o seguinte: se vocês estão ignorando, no versículo 3 e antes, ele vai dizer que este Deus soberano e tem um juízo perfeito sobre todas as coisas. Se vocês ignoram isso, vocês desprezam a riqueza da sua bondade. Aqui a palavra bondade significa benignidade, amabilidade, tolerância e longanimidade. Se vocês rejeitam, vocês estão rejeitando que este Deus sustenta todo o seu arrependimento pela sua benignidade, pela sua tolerância e pela sua grande paciência. Percebe que ele continua ignorando que esta bondade, a palavra bondade aqui pode ser melhor traduzida por virtude, e essa virtude aponta para essas 3 verdades anteriores: a bondade, a tolerância e a grande paciência de Deus. Ela nos sustentam, essa virtude que nos conduz ao arrependimento. A grande paciência de Deus, a paciência de Deus para cada um de nós, é o que nos tem sustentado do começo até o fim. Isso é um Deus tremendamente paciente com cada um de nós, pessoas que erram e que se rebelam sistematicamente contra eles. Por isso, nessa noite eu quero falar de uma pessoa que é muito parecida comigo, não no sentido do grande ministério que foi confiado a ela, mas talvez no sentido do gênio e da maneira de lidar com as coisas, muito irritado e tantas vezes se ira
muito rapidamente e quer fazer justiça com as próprias mãos. Esse carinha aí é o grande homem de Deus, o apóstolo Pedro. Eu quero expor nessa noite um texto muito conhecido, o texto de João capítulo 21. Então eu quero te convidar a ir a João 21, para que nós possamos conhecer um pouco mais a respeito da história de Pedro, como a história de um Deus que é paciente conosco. Pedro é chamado, e a descrição do seu chamado está em Lucas capítulo 5, você não precisa abrir lá. Dos versículos 2 a 11, Jesus Cristo vai diante de Pedro, e o texto diz que Pedro havia passado uma noite frustrante, uma noite horrível. Ele não tinha pegado nada de peixe, ele era pescador, e junto com os seus amigos ele não havia pego nada. Então ele desce, encontra Jesus, e Jesus diz: volta, vai, lança a rede em tal lugar. E ele obedece a Cristo. E quando ele obedece a Cristo, ele enche o seu barco, ele enche o barco dos seus amigos, ele volta à terra, ele fala: aparta-te de mim, porque eu não sou digno de ti. Aí Jesus diz a ele: você é pescador de peixes, mas eu te farei pescador de homens. Percebe uma coisa super importante: o começo da história de Pedro é o começo da história em que Cristo toma a iniciativa. Cristo escolhe deliberadamente e vai até Pedro. Cristo vai até Pedro. Não é Pedro quem o escolhe, não é Pedro que vai até Jesus, não é Pedro que resolve se tornar um apóstolo de Deus, é o próprio Cristo Jesus, o Deus encarnado, que vai até ele. Essa é uma verdade profunda, uma verdade profunda a respeito da soberania deste Deus. Mas a nossa natureza é o oposto dessa verdade, porque a nossa natureza é uma distorção da personalidade de Deus. A nossa natureza, ela corre para longe da soberania de Deus, e ao mesmo tempo que Jesus vai adiante, quem se afasta de Deus sempre somos eu e você. Ao mesmo tempo e ao passo que esse Deus vem na nossa direção, nós queremos sempre correr desse Deus, especialmente quando a nossa vida está caminhando muito bem. Agora, quando a nossa vida vai mal, parece que nós vamos até esse Deus, e não que de fato Ele já o estava esperando ali. Mas como que você diz isso, Tiago? Eu digo isso baseado nas Escrituras Sagradas. Isaías 59, 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2, você pode anotar aí, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, eu espero você abrir a sua Bíblia lá. O livro de Isaías, e esse texto especificamente vai falar sobre um Deus que não recolhe a sua mão para nos abençoar. Vai falar sobre um Deus que não foge à guerra, que não foge à batalha. Vai falar sobre um Deus que não te abandona em momentos de angústia e aflição, e não te abandona também em momentos de bonança. Esse texto vai falar sobre pessoas que se afastam de Deus e que escolhem correr desse Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas o seu pecado, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, somos nós que nos afastamos deliberadamente, e todo pecado sempre é uma afronta à soberania deste Deus. A primeira característica que nós ferimos deste Deus é a sua santidade soberana. Quando nós pecamos, nós ofendemos deliberadamente a soberania deste Deus. É isso que o texto de Hebreus capítulo 4 diz: tudo que vocês fazem, nada está patente aos olhos desse Deus. Ou seja, tudo está aberto e profundamente visível aos olhos deste Deus. O livro de Salmos fala sobre um Deus, Salmos capítulo 139, que nós acabamos de ler, aonde nós podemos nos esconder no mais profundo dos vales, ou no mais alto dos montes. Nós não nos escondemos dos olhos desse Deus. O pecado, meus irmãos, é aquilo que afronta a soberania desse Deus. É a nossa rebeldia profundamente declarada ao fato de que Ele não sabe sobre a minha vida.
Eu quero ser empoderado e ter o controle das minhas coisas. Eu quero inclusive ser empoderado para a minha própria salvação. Deus me deu esse presente, e já que esse presente é meu, quem sustenta sou eu. E é por isso que eu creio que salvação pode se perder. Mas se aquilo que foi conquistado não foi conquistado por você, por que é que você acha que você pode perder algo que você nunca conquistou e que não pertence a você? Nós começamos a caminhar de longe como Pedro. Nós começamos a questionar a soberania de Deus. Sempre em 3 áreas nós questionamos a soberania de Deus, e Pedro fez isso em 3 áreas, como nós também fazemos. A primeira área que nós questionamos a soberania de Deus é a falta de discernimento. A segunda área é a justiça própria. A terceira área é a insensibilidade espiritual. Os textos de Mateus 16, 22 e 23, Mateus 18, 21 e 22, Mateus 26, 36 a 40, falam sobre Pedro e Jesus. Um Pedro que havia e estava sistematicamente se distanciando e aprendendo pelo seu próprio ego e pelo seu próprio coração a questionar a soberania deste Deus. O primeiro questionamento à soberania desse Deus é em Mateus capítulo 16, quando Jesus diz e afirma aos discípulos que era necessário que ele morresse, e que ele padecesse, e que ele sofresse por cada um de nós. E Pedro, no seu grande discernimento espiritual, com a sua teologia da prosperidade, ele diz para Jesus: Jesus, o Senhor não pode fazer isso não vai acontecer com você. Jesus olha para ele e diz: arreda-te, Satanás, você não conhece os propósitos de Deus. A falta de discernimento em relação à vida. Em segundo lugar, uma justiça própria, o senso de que nós somos cidadãos de bem. Ah, meu Deus. Nós temos no nosso DNA a cidadania do inferno. Como que nós podemos dizer e assumir que nós somos melhores do que alguém? Se o próprio Cristo colocou o seu peito diante de uma prostituta para descriminalizá-la e amá-la. E a coisa que ele diz a ela é: não peques mais. Nosso senso de justiça própria nos destrói, como Pedro também foi destruído por ele. Mateus capítulo 18, Pedro enche o peito e diz: Jesus, não é 7 vezes que nós temos que perdoar, muito a mais do que as grandes teorias dos fariseus que diziam 3 ou 4 vezes você deve perdoar diariamente uma pessoa. Pedro mais do que duplicou isso. Ele disse: Jesus, não é verdade que nós temos que perdoar 7 vezes? Jesus, não, 70 vezes 7 não é um número, é de maneira ilimitada. Quantas vezes essa pessoa te ofender, tantas vezes você também terá que perdoá-la. Pedro, a sua justiça é muito baixa, a sua justiça é corrupta. Nunca faça justiça com as próprias mãos, porque a mim, Pedro, pertence a salvação, a mim, Pedro, pertence a vingança. O texto de Mateus, onde Jesus conta a parábola do joio e do trigo, quem colhe o joio do meio do trigo não somos nós, são os anjos e o próprio Deus. Não assuma um papel que não é dado à igreja. Não seja um herege dos dias de hoje. Não deixe o seu coração ceder ao seu senso de justiça própria. Em terceiro lugar, a insensibilidade espiritual. Jesus chama Pedro, um dos discípulos mais amados dele, para ir orar junto com ele. No momento onde seria o último momento em que Pedro viria Cristo de pé. E Jesus diz a ele: eu estou profundamente angustiado. Percebe? Quando um amigo seu diz a você: eu estou profundamente angustiado, orem comigo. Jesus vai orar, e quando ele volta, Pedro está dormindo. Insensibilidade espiritual. Nós começamos a ficarmos cascudos para essas coisas, para as coisas espirituais.
nós nos tornamos materialistas e achamos que a nossa situação e a situação do nosso país será resolvida nessa eleição presidencial. Nós depositamos fé em candidatos, como se eles fossem os salvadores e como se eles dominassem sobre o cosmo. Não, quem domina sobre o cosmo, quem domina sobre a nossa nação, estando do jeito que está ou não estando, é Cristo Jesus. Ele continuará dominando até o último dia, onde todas as coisas serão perfeitamente ordenadas nele. Esses 3 sinais se tornam atitudes que nós nos arrependeremos profundamente. O texto de Mateus capítulo 26, versículo 58, diz a seguinte frase: Pedro começou a seguir a Cristo de longe. E logo em sequência vai dizer que Pedro o negou por 3 vezes. Essas 3 atitudes, elas antecipam e convergem na negação à soberania deste Deus. E nós nos distanciamos dele. Mas hoje eu quero falar a respeito deste Deus, que pacientemente, mesmo após negarmos ele, persevera em nossa vida. É paciente em perseverar na nossa vida. João capítulo 21. Quero ler dos versículos 4 até o versículo 19. E quero mostrar essa noite do que este Deus paciente e soberano é capaz de fazer com as nossas vidas, por causa da sua grande paciência, da sua grande tolerância, do seu grande amor benigno que recai sobre as nossas vidas sem nenhum milímetro de merecimento. João capítulo 21, versículos 4 até o 19. Um pouquinho antes aqui, esse texto, ele está contando o relato de que Jesus Cristo havia morrido, e aqueles homens que ficaram 3 anos com Cristo, e que ouviram todas as suas ordenanças, e que Cristo os orientou para uma missão maior, dizendo que inclusive ressuscitaria para a glória de Deus Pai. Percebe? Este Cristo é deliberadamente abandonado pela atitude que esses apóstolos tomam. Essa atitude é: vamos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes de conhecer a Jesus. Vamos voltar à nossa vida antiga, porque aquele que era a nossa grande expectativa está morto. Aquele que era a nossa grande esperança está debaixo da terra, está apodrecendo. Vamos voltar a fazer aquilo que fazíamos antes. Vamos voltar a pescar. Então eles voltam a pescar, e naquela noite, o final do versículo 3 vai dizer novamente, como em Lucas capítulo 5, nada eles apanharam, nada eles conseguiram. Então percebe a partir do versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, ou seja, antes do sol se abrir, antes dos nossos olhos podemos enxergar, porque na escuridão nós não enxergamos. Antes disso, estava Jesus na praia. Aleluia, glória a Deus. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim o fizeram e já não podiam mais puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João se refere a si mesmo desse jeito, aquele discípulo, João, a quem Jesus amava, disse a Pedro: Pedro, é o Senhor Jesus, é Ele. Simão, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se da sua veste, porque havia se despido,
talvez não completamente nu, não sabemos como ele estava, mas estava numa posição de pescar, e de que a sua roupa não o atrapalhasse, ele se veste imediatamente como fez Adão e Eva, tentando se encobrir, tentando esconder as suas vergonhas, como se Jesus, como Deus, já não o conhecesse. Ele tenta se tampar, ele tenta se esconder, ele faz de tudo para Deus não o reconhecer nas suas vergonhas. E ele se esquece que este é o Criador que está diante dele, ressurreto. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Então, quando eles chegam em terra, Jesus estava sentado, já tinha feito uma fogueira. E em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que vocês acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Versículo 15. Depois de terem comido, Jesus chegou a Simão Pedro e perguntou: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros? Simão respondeu a ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, tornou a perguntar: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, Pedro, quando eras mais moço, tu te cingias, você se vestia e andava por onde você queria, você fazia o que você queria. Agora, Pedro, quando você é velho, estenderão a mão sobre você, e outro te vestirá e te levará para onde você não quer. Jesus explica: disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Esse Deus paciente, dos versículos 4 a 8, é um Deus que sempre se aproxima de nós. É um Deus que intencionalmente vem na nossa direção. E quando Ele diz vem, na verdade Ele já está diante de você, na frente dos teus olhos, te aguardando e te esperando. As duas verdades proposicionais aqui se encontram. O afastamento é nosso, mas a aproximação é sempre dEle. A aproximação é sempre dEle. Jesus Cristo sempre se antecipa, e não há nada que o pegue de surpresa. Diz assim: o afastamento é minha culpa. Fala com força: o afastamento é minha culpa. A aproximação é virtude dEle. Enquanto corremos de Deus, Ele vem até nós. Ele vai em nossa direção. Ele nos aguarda pacientemente, porque este é um Deus que nos ama. E nos ama não com um amor qualquer, nos ama com um amor dilacerante e obsessivo pela nossa alma, pelo nosso corpo e pela nossa vida. No versículo 4, prestem atenção, antes, quando já se clareava, Jesus já estava, enquanto ainda eram trevas a nossa vida, enquanto os nossos olhos ainda não estavam abertos, Jesus já estava se aproximando diante de nós, para que Ele se revelasse a cada um de nós. É isso que Mateus capítulo 11, versículos 26, 27, 28, 29 e 30 dizem. É o Pai, é o Cristo, quem se revela a nós. Não somos
nós que nos revelamos a Ele, Ele vem até nós, Ele vai até Pedro. Versículo 5, ele pergunta: Pedro, você tem algo, filhos? Percebe, olha a palavra que Jesus usa, filhos. Você acha que Jesus não se lembrava daquilo que Pedro havia feito? Você acha que Jesus não se lembrava daquelas 3 áreas que Pedro havia pecado contra a soberania dele e contra o grande amor que ele tinha nele? Você acha que Jesus não se lembrava disso? É óbvio que Jesus se lembrava, mas mesmo assim ele se dirige a esses homens traidores, cidadãos do mal, bandidos, que abandonam. O que você diria para um amigo seu que te abandona na pior situação da sua vida? Você diria que ele é um cidadão de bem? Não. Você chamaria ele de qualquer outra coisa. Mas os amigos que o abandonaram, ele os chama de filhos. Filhos, tendes alguma coisa para comer? Jesus, ele provoca a conversa. Sabe aquela situação miserável em que ninguém quer falar nada? Jesus é o primeiro que fala. Ele olha para mim e para você: filhos, não tem alguma coisa aí que a gente possa comer? Ele continua. Ele ordena: lancem a rede novamente. Parece um déjà vu. Parece um déjà vu. As palavras são praticamente a mesma. A situação é profundamente semelhante, mas não são momentos iguais na história de Pedro. Lucas capítulo 5, versículos de 2 a 11, trata de quando Pedro é chamado por Cristo para ser o seu apóstolo. A história se segue, Pedro o trai, e no final do versículo de João, após a ressurreição de Cristo, quando Cristo vai subir aos céus, e antes dele subir aos céus, Cristo procura a Pedro e reproduz a mesma história na vida de Pedro. Lamentações, versículo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança. É disso que Jesus está falando, é isso que Ele está fazendo. Ele está provocando a nossa memória a entendermos quem nós somos nele, e o que nele nós alcançamos, e como Ele nos transformou, e como Ele nos modificou, e como Ele mudou a nossa maneira de pensar. Jesus está dizendo: Pedro, eu não estou te acusando, Pedro, eu vim até você, Pedro. Lembre-se, Pedro, lembre-se de Efésios capítulo 2, versículo 1 a 5, que não tinha sido escrito, mas isso batia no coração de Pedro. Lembre-se, Pedro, que vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais vocês andavam outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o diabo, segundo a potestade do ar. Vocês eram filhos da ira, vocês eram por natureza merecedores do inferno e da ira de Deus. Mas o Evangelho, mas Deus, sendo rico em misericórdia, paciente, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mesmo estando mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, porque pela graça vocês foram salvos. Percebe que em toda a narrativa bíblica é sempre Cristo que vai adiante das pessoas. A verdade sobre a doutrina da soberania é que você nunca foi até Cristo. Na verdade, quando você vive no pecado e você quer continuar vivendo no pecado, você só tem fugido dele. Mas essa é a oportunidade, numa noite gloriosa, de que Cristo se apresenta diante dos teus olhos e confronta o seu coração, não com palavras e gritos de ódio, mas com um olhar de ternura e de amor, te chamando de filho. Filho, você tem algo para me oferecer, filho? Eu sei que você não tem nada para me oferecer, filho. Então vai e pesca, porque eu vou te oferecer algo.
Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem é o Cristo, Ele que busca, é Ele quem salva o perdido. Marcos 2,17, os sãos não precisam de médico. Se você não entende que você precisa de Deus, ou se você acha que você pode sustentar a sua própria salvação, você é como um são. Você realmente acha que você está tudo bem com a sua vida, e que você não está doente com uma doença altamente mortal para você, que se chama pecado, que na verdade é a própria morte no seu DNA, e que vai provocar morte em você, e morte física. Mas se Cristo está, não e nunca morte espiritual. Quem precisa de médicos são os doentes. Eu não vim para chamar cidadãos de bem, eu vim para chamar pecadores. Eu vim para chamar gente que entende que é criminosa. Eu vim para chamar por amor, para que você pare de olhar com o mundo o seu senso de justiça própria. E aqui está eu, Tiago, culpado, querendo fazer tantas vezes vocês engolirem aquilo que eu creio e aquilo que tantas vezes não é bíblico. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Mas a palavra se abre essa noite diante dos nossos olhos, e a minha justiça se desfaz diante dessa palavra maravilhosa, e desse senso de moralidade e ética tão alto, que eu nunca poderei alcançar, que diante da sua lei eu me torno um criminoso. E eu peço a Ele: Deus, vem até mim e me salve. A segunda verdade a respeito desse Deus paciente é que Deus só tem uma maneira, Ele só tem uma maneira. Fala uma. Deus não tem outra maneira. Não tem outra. Alguns falam assim: você vem pelo amor ou pela dor. Não existe isso. Deus só chama pelo amor. O seu amor nos constrange. A dor quem provoca somos nós mesmos. Deus não provoca dor em nós. A nossa vida desregrada é quem nos provoca a dor. O nosso senso de justiça própria, a nossa falta de discernimento, a nossa falta de sensibilidade espiritual, isso nos provocará dor. Mas Deus nos chama sempre. Deus nos atrai pelo seu amor, diferente de mim, que tantas vezes tento atrair a minha própria esposa para os meus braços, pela minha autoridade, pelo meu autoritarismo com ela. Misericórdia, eu sou tão mau. Jesus Cristo, diferente de mim, Ele me constrange não pelo discurso do ódio, mas por um discurso de amor. Ao saltarem em terra, versículo 9, do versículo 9 ao 14, essa verdade. Ao saltarem em terra, viram ali brasas em cima de peixes. Jesus estava deliberadamente preparando um ambiente para mim e para você, aonde a palavra central era perdão, reconciliação. Jesus preparou um ambiente de ternura. Enquanto os discípulos, assustados, esperavam que Ele viria com uma palavra dura para destruir os seus corações, Ele faz uma fogueira e fala: se assentem comigo, venham comer comigo, venham ter comunhão comigo. Vocês são indignos, mas a sua indignidade não é maior do que o meu amor. Nunca será maior do que o meu amor por vocês. Porque eu os amei antes da fundação deste mundo. Porque eu morri por cada um de vocês, para completar e contemplar a vontade de meu Pai, mas para sobretudo alcançar a vida de vocês e os atrair por meio do amor. Deus te chama essa noite com olhos de compaixão e diz a você: venha ter comunhão comigo. A fogueira está pronta. Vocês estavam com frio. O mar da Galileia frio. Vocês estavam com frio, eu te aqueço. Vocês estavam com fome,
eu lhes dou de comer. Vocês estão desamparados e sem um pastor. Eu estou vivo e estou aqui diante de vocês porque quero a reconciliação. Muitas vezes nós usamos aquele versículo de Mateus, onde 1 ou 2 estiverem reunidos no meu nome, para culto de quarta fracassado, né? Mas se você seguir a orientação do texto e os versículos anteriores, esse texto está falando sobre reconciliação e perdão. Porque a manifestação verdadeira de Cristo entre 2 ou 3 irmãos é perdão e reconciliação. E ali Cristo se manifesta espiritualmente, porque a sua característica essencial é a reconciliação e um amor que perdoa. É por isso que Cristo nos constrange. Ele chega diante de nós, ele traz alguns peixes, ele chama Simão Pedro, ele fala: vinde, comei, vocês não conseguiram nada, mas eu consigo por vocês, porque eu mandei vocês pescarem. E o peixe, olha que coisa louca, gente, eles pescaram uma noite inteira, eles eram pescadores profissionais. Uma noite inteira e nenhum peixe entrou em suas redes. Nenhum peixe entrou em suas redes. Não entraram poucos peixes. Nenhum peixe entrou. Essas são as nossas obras. Nós pescamos a noite inteira. Nós fazemos tudo. Nós tentamos tudo. Mas nada nós conseguimos. Quando Jesus ordena, os peixes saem do lugar aonde estão e entram na rede dos pescadores. É por isso que a salvação é comparada a uma pesca que é dirigida por Cristo e não por homens. Porque quando eu estou lançando a rede aqui, quem lança não sou eu, e quem colhe os peixes não sou eu, é Cristo que traz os peixes, as almas, para dentro das redes, para a sua rede de amor, para que possa nos salvar por meio do seu amor que nos constrange. 1 João capítulo 4, versículo 10, nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, não em que tenhamos amado a Ele, não em que tenhamos oferecido a Ele algo que o agrade, mas em que Ele nos amou e enviou, e o sinal do seu amor é dar o melhor de si, o seu Filho, como propiciação, como substituição, como suficiente por mim e por você, pelos nossos pecados. Sabe por que o amor de Deus, ele é tão constrangedor? O amor de Deus é constrangedor porque ele é desproporcional. O amor de Deus é constrangedor porque ele é desinteressado. O amor de Deus, ele é tão constrangedor porque ele é muito anterior à nossa própria existência. O amor de Deus é maravilhoso e nos constrange a olhar para Ele e nos afeiçoarmos pela sua beleza e pela sua bondade imerecida a cada um de nós. O amor de Deus é constrangedor, porque ele é desproporcional ao que nós oferecemos a Ele. Nós chegamos diante dEle com uma rede vazia. Nós chegamos diante dEle sem nada para oferecer, com as mãos vazias, sem presentes, sem nada. Nós chegamos diante dEle e não temos nada a não ser pecado, morte e destruição nas nossas mãos. Ele é desinteressado porque Ele não quer... Ele não deseja que nós façamos grandes coisas no nome dEle. Meu Deus! Sandro, você teria coragem de pedir para qualquer uma das suas filhas e pressionar qualquer uma das suas filhas a fazer grandes coisas no seu nome? Desde pequena você teria coragem de fazer isso com as suas filhas, de pressionar elas a terem uma ideia de que elas têm que fazer grandes coisas? Sandro, qual é a sua alegria nas suas filhas? Não é a alegria de você ver elas crescendo e se desenvolvendo, mesmo que seja mínima a vitória? Uma vitória mínima daquela é uma grande alegria no seu coração, não é? Por que nós achamos que o nosso Deus é diferente? Deus não está preocupado com as grandes coisas Ele faz. Deus quer as pequenas coisas, os pequenos passos de vitória sobre o nosso caráter. Deus não é um pai que nos pressiona, Ele está desinteressado em te pressionar a passar num vestibular, a ser alguém com muito sucesso nessa vida.
Ele está interessado nas suas pequenas vitórias, nos seus pequenos começos, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, no seu amor ao próximo, nos seus olhos de compaixão, como Ele mesmo nos ensina a olhar. Para o apóstolo Pedro, somos todos nós, Pedro aqui. Ele nos ensina a olhar o mundo como Ele mesmo olha, enquanto Ele mostra para os discípulos, pessoas, os discípulos só veem em campo e mato e dizem: Senhor, isso aqui não está preparado ainda para a colheita. Mas Jesus diz: vocês precisam olhar ao longe, e existe uma multidão de pessoas sem pastor, e eu tenho compaixão dessas pessoas. Parem de criminalizá-las, parem, porque eu coloquei o meu peito entre o crime de ódio, entre o crime pela lei prescrito para a morte, que era o adultério, e salvei aquela mulher porque a amei. Parem de fazer algo que não é do seu feitio. Vocês não foram chamados para fazer justiça nesse mundo. Vocês foram chamados para ser sal e luz. Esse amor é muito anterior ao nosso nascimento. O grande problema do irmão mais velho do filho pródigo é justamente esse. Que ele achava que porque ele havia ficado mais tempo na casa do pai, fazendo as coisas que o pai fazia, que o pai deveria amá-lo mais. Mas Deus nos ama igualmente. E o seu amor nos constrange. Em terceiro lugar, o versículo 15 e 16. Deus sabe os nossos limites. Amém por isso. Deus sabe que quando eu subo ao púlpito eu sou tremendamente limitado. Eu tenho várias carências, inclusive de caráter. E Deus me permite, pela sua graça, estar aqui diante de vocês, profetizando uma grande mensagem a respeito do seu grande amor paciente em nossas vidas. Esse Deus, Ele conhece os seus limites. Ele não está querendo te testar para além dos limites. Esse Deus sabe o que você pode oferecer para Ele. Foi Ele quem te criou. Nós lemos em Salmo capítulo 139, versículo 16, que Ele te sondou no útero da sua mãe. Ele já te conhecia em todos os dias. Ele sabe os seus limites. Você não tem que oferecer nada mais para Deus do que Ele deseja. Ele sabe as suas limitações, as suas dificuldades emocionais. Ele sabe os seus pecados de estimação. Ele sabe a sua vida desregrada. Ele sabe que tantas vezes você desrespeita o pastor que está pregando, conversando o culto inteiro e mexendo no celular. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe das suas limitações. E para Ele o que importa é que você vá até Ele, porque Ele já está te esperando, conhecendo as suas limitações. Por que digo isso? Digo isso porque as palavras que Jesus usa e as palavras que Pedro usa são palavras diferentes no grego, e que trazem toda a diferença para o texto bíblico. No versículo 15 e 16, Jesus está perguntando sobre um determinado tipo de amor, e Pedro responde sobre outro tipo de amor. No texto em português nós não percebemos, mas no texto grego está lá: Pedro, tu me ágape, Jesus, eu te filéu. Pedro, tu me ágape, Jesus, eu te filéu. Pedro, você me ama mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo mais do que os outros. Apacenta os meus cordeiros. Jesus disse. Percebe que Jesus não espera que Pedro diga: Senhor, eu te amo. A pergunta é: por que Pedro não diz? Porque Pedro não quer ser hipócrita mais uma vez. Pedro sabe as 3 áreas que ele havia falhado. Pedro sabe que ele negou 3 vezes a Jesus, e diante de Jesus, talvez fosse a primeira vez que Pedro estivesse sendo realmente sincero, ou uma das primeiras vezes. Ele estava oferecendo: Senhor, isso é tudo que eu tenho para te oferecer. E mesmo assim, Jesus não se importa com isso. 4 amores de C.S. Lewis traz a definição das 4 palavras gregas para amor. A primeira e a última são as utilizadas nos versículos 15 e 16.
A palavra filéus, ela significa um amor de amigos, de irmão, de cumplicidade. Essa palavra, o C.S. Lewis define da seguinte maneira, investigando inclusive a sua finalidade no grego. Um amor, uma espécie de gostar, que está muito mais preocupado em se mostrar ao outro e mostrar que você não tem barreiras com o outro, como quando você abre a geladeira na casa do seu amigo e bebe água na boca, né? água da geladeira na boca. Muito mais preocupado em mostrar quem você é. É um amor muito mais de cumplicidade, olha quem eu sou, do que um amor que se destina a buscar aquilo que o outro é, ou se derramar sobre o outro. Storge, um amor de afeição de pais para filhos, aquele amor em que o pai olha para o filho, como eu dei o exemplo do Sandro e da Cassie, quando ele vê a pequena conquista da Cassie no balé, ele olha e fala, que coisa mais linda, a minha filha, que maravilhoso, que conquista admirável, mesmo que seja uma pequena conquista. Aquele amor que se afeiçoa. De filhos para pais também, quando vê que seu pai também é alguém que cresce no Senhor. O amor eros não é um amor somente de sexualidade, mas é um amor que envolve a natureza do nosso ser. Deus nos criou para termos prazer. E é bom o prazer em Deus. Da maneira correta, o prazer é inimaginável, porque não é só prazer carnal, é prazer espiritual. Então, se tocar, estar perto, isso é reservado ao casamento, porque o casamento é para uma vida inteira. O amor eros é aquele tipo de amor que faz o casal se conhecer cada vez mais. O amor ágape, o amor sacrificial que se quebra como virtude. Um amor que é ao contrário do amor do mundo, que te diz, se aquela pessoa não te dá valor, vai embora. Isso nos namoros, noivados, talvez funcione em certa medida, mas nos casamentos isso se tornado uma grande verdade, e os divórcios estão aí para comprovar. O Brasil é um dos países que mais se divorcia no mundo. É aquele amor que entende que se quebrar diante do outro e se humilhar diante do outro como uma virtude, como uma coisa boa e agradável. Este não é o amor que o mundo vai te dar. Presta atenção então, eu poderia substituir as duas palavras sem nenhum problema, para amor e gostar. Olha o que C.S. Lewis diz a respeito dos amores, né? Os outros amores são parciais em favor dos bens que eles próprios podem conceder. Agora, o amor dádiva é o que ele chama do amor sacrificial. O amor dádiva divino oferece o melhor, desinteressado para aquele que é amado. É caridade, é pura graça, é sem expectativa de receber nada em troca. É desinteressado no sentido de que não há necessidade de você retornar algo a Deus para afirmar o amor de Deus em sua vida. Ele já te amou do começo ao fim. E mesmo que você pecar, se você está em Cristo, você subsistirá até os últimos dias nas suas mãos. É óbvio que nós não podemos esquecer que a graça da salvação e da conversão é uma graça gêmea, como a Yasmin e a Isabela, uma graça gêmea. A salvação, a conversão é uma graça gêmea da continuação da conversão, que é a santificação. Então conversão e santificação nunca estão separados, nunca, como elas também quase nunca se separam. Elas se separam de vez em quando, mas quase sempre estão juntas. Ao contrário delas, a graça da salvação e a graça da santificação, elas são gêmeas inseparáveis, gêmeas siamesas. Percebe, né? O que é esse amor dádiva? Então poderíamos chamar de amar e gostar. Jesus pergunta a Pedro, você me ama de uma maneira que você se quebre e se sacrifique por mim? Pedro fala, Deus, eu gosto muito de você. Lembra a palavra filéus? Deus, eu estou me mostrando quem eu sou. É isso que eu posso te oferecer, é só isso aqui. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama, você se quebraria por mim, Pedro, hoje? Como Pedro disse antes da crucificação, ele disse, eu quebraria, Senhor, eu faria tudo por você, eu me jogaria debaixo de um caminhão, Senhor, nem tinha caminhão na época, Senhor, eu faria tudo por você. Deus,
Pedro parou de ser hipócrita. Pedro disse: Senhor, isso é tudo que eu tenho para te oferecer. É só isso. Percebe que Deus sabe os nossos limites. A gente não precisa ficar se escondendo atrás de uma capa. Eu faço tudo corretamente, eu sou perfeito. Você erra, mas Jesus vai até você se você é filho amado. É como se no período em que eu e a Karina oramos, você lembra, amor? Cadê meu amor? Você lembra? 10 meses de oração. E eu coloquei um propósito muito firme no meu coração, que eu não ia falar que eu amava ela até eu ter certeza de que essa palavra seria a palavra para minha futura esposa. Então, no tempo de oração nossa, que foram 10 meses, que a gente estava distantes um do outro, no sentido assim, não provocando algo que eu não pudesse suprir devidamente no tempo adequado, a gente fez um propósito. Óbvio, a gente tem corpo, a gente gosta de estar junto, mas a gente entendeu que era importante ouvir a voz do Senhor. Com 10 meses eu tinha certeza que ela não seria somente a minha namorada, mas seria minha esposa. Então eu olhei para ela e disse: eu te amo. Ela olhou para mim e falou assim: é verdade. Você está brincando comigo? Já pensou se ela olha para mim e diz: Thiago, eu gosto muito de você. A gente está rindo, né? Imagina isso. 3 anos juntos. Jesus e Pedro, 3 anos juntos. Pedro viu coisas que ninguém viu. Pedro andou sobre as águas. Pedro fez coisas que ninguém fez. Pedro viu gente morta ressuscitar. Pedro viu leproso ser curado. Pedro viu cego de nascença ser curado. E quando Jesus o interpela dizendo: Pedro, você me ama? Ele diz: gosto muito de você. Isso é tudo que eu posso te dar agora. Ele sabe o meu e o seu limite. Ele sabe que nós somos falhos e nós não somos perfeitos. Que o mundo vai cobrar da igreja cristã perfeição, mas nós não somos perfeitos. Nós erramos, nós falhamos, mas nós não podemos persistir no erro, porque a maior dádiva de entender que Jesus Cristo não nos cobra pela nossa limitação, mas Ele nos cobra por aquilo que é o amor. Ele diz: não fiquem devendo nada aos outros que não. Em último lugar, para a gente encerrar essa noite, Deus sabe, Deus nos sustenta do começo até o fim. A terceira e última indagação, quando a gente esperava, e nós esperamos aqui no final da história, né? É Jesus perguntando assim: Pedro, você gosta muito de mim? Pedro se levanta e, como num cavalo branco, ele diz: Jesus, eu me quebro por você, eu me sacrifico por você. Jesus, eu te amo apaixonadamente. Mas não é isso que acontece. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Simão Pedro, filho de João: você só gosta de mim mesmo? É tudo que você tem para me oferecer? Pedro se entristeceu, porque talvez Pedro percebeu que era muito pouco ou nada que ele tinha para oferecer para Jesus. E porque isso lhe fez lembrar que por 3 vezes ele negou ao próprio Senhor, a quem ele disse que haveria de morrer por ele. Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas, ou você gosta muito de mim? É isso. Pedro respondeu ao Senhor: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que esse sou eu, isso é tudo que eu posso te oferecer. O que qualquer um de nós faríamos com uma pessoa que não respondesse ao nosso grande amor como mandamento de Deus nesse momento? O que todos nós faremos quando investimos 3 anos da nossa vida em uma pessoa? 3 árduos anos da nossa vida em uma pessoa para prepará-la para a vida cristã. E de repente nós nos defrontamos com uma situação onde nós falamos: essa não era a pessoa. Não foi isso que nós conversamos, ensinamos, não foi isso que nós aprendemos no tempo de discipulado, não foi isso que vemos nas Escrituras.
é isso que você está fazendo, e a pessoa diz para você: pô, é isso que eu fiz. E ela se desmorona diante de você e fala: isso é tudo que eu sou. Até agora eu estava mentindo a respeito de quem eu era, mas isso aqui é tudo que eu sou. Jesus diz para essa pessoa: apacenta as minhas ovelhas. Jesus diz o seguinte: aquilo que eu tenho de mais precioso que eu conquistei na cruz do Calvário, Pedro, aquilo que eu conquistei de mais precioso, que são vidas, está sob o seu pastorado agora. Não é isso que é ser pastor? Uma bênção imerecida. Cuidar de pessoas que o próprio Cristo chamou e escolheu, sabendo que sou incapaz, limitado em relação a tudo isso, e que tantas vezes é Ele quem nos sustenta, tantas não, em que todas as vezes é Ele quem nos sustenta do começo ao fim. E Ele continua dizendo: Pedro, em verdade te digo que antes você escolhia por onde ir, escolhia por onde se vestir e andava do jeito que você queria, mas agora, quando você é velho, estenderão a mão sobre você e outro te vestirá, provavelmente com vestes de morte, provavelmente com vestes de prisão. E Pedro, isso significa com que gênero de morte você morrerá? Você morrerá, Pedro, sofrendo por mim, Pedro. Você morrerá, Pedro, sofrendo pela minha palavra, sofrendo pela minha existência, sofrendo pela minha mensagem. Pedro, você hoje tem isso para me oferecer, mas digo, Pedro, que eu te prepararei para algo maior, porque pela primeira vez, talvez, você não foi um hipócrita diante de mim. Você ofereceu o nada que você tinha, e eu, que faço as coisas do nada, farei mais uma vez do nada aquilo que é bom, aquilo que é glorioso, aquilo que os homens verão e dirão: mas este não é um pescador galileu inculto pregando desse jeito. Glória a esse Deus. Sabe qual a diferença de Judas para Pedro? Quero que você abra para mim, para a gente terminar essa noite, em Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 20. Vê se eu encontro aqui, eu acho que não é o 20. Coloquei aqui o capítulo, peraí, deixa eu me encontrar aqui rapidinho, porque esse texto é super importante para a gente. De 31, 18. Bom, eu prometo passar para vocês o texto, eu tenho aqui, eu prometo passar para vocês na próxima semana, ou amanhã. O texto diz o seguinte: no final das coisas, no final da situação, antes de Jesus ser levado à crucificação, Satanás veio diante de Cristo e reclamou a alma de Pedro. Satanás veio a Cristo pedir autoridade sobre a alma de Pedro. E Jesus olha para Pedro e diz: Satanás vos reclamou para peneirar como trigo, ou seja, para te moer, para te destruir. Satanás pediu a mim para te destruir. Eu, porém, Pedro, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro, presta atenção. Eu roguei por ti. A tua fé não desfaleceu e não desfalecerá, não porque você tem dons e talentos, mas porque eu, Cristo Jesus, roguei pela tua alma, e Cristo Jesus hoje está à destra do Pai, rogando pela minha e pela tua alma. E não são as nossas capacidades e méritos que nos sustentam nesse lugar essa noite, mas é porque Cristo roga por mim e por você. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Qual é a diferença entre Judas e Pedro? É que Cristo rogou, amou e escolheu Pedro para a salvação. De maneira grandiosa e gloriosa a sua bondade. E Romanos capítulo 9 diz
Quem somos nós para questionar? Quem somos nós? Se todos estávamos caminhando para o inferno, não é o fato de que todos estavam caminhando para o céu e que Jesus pegou alguns e mandou para o inferno. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que todos nós estávamos caminhando para o inferno por merecimento, e Cristo chamou um povo e o amou e morreu por esse povo. E estamos nós aqui porque somos esses frutos, somos esse povo chamado, amado, redimido, escolhido. E quem somos nós se Ele nos escolheu e nós não sabemos quem Ele escolheu? A nossa mensagem é: preguemos ao mundo inteiro, porque Ele se revelará aos seus. Não é da sua competência os tempos e as eras. É isso que Jesus diz aos apóstolos em Atos capítulo 1, versículo 6 e 7. Não vos compete, sejam testemunhas, empoderados no Espírito Santo de Deus. O poder não é seu, mas do Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E sabe o que é a verdade? Deus não precisa das nossas promessas vazias de que vamos mudar. Deus não precisa de você dizendo que você vai mudar. Ele deseja hoje destruir o seu orgulho egoísta, para pacientemente restaurar a sua vida. Quer saber? Ele fez isso com Pedro, e Ele fará isso comigo e com você essa noite. E pela graça dele será alcançado o nosso coração. Quer ver no final das contas o que acontece com Pedro? 1 Pedro 4:8, pode projetar. Pedro escreve uma carta no fim de sua vida, e adivinha o que ele diz e o amor que ele se dirige. Ele diz o seguinte: acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, antes eu amava Cristo, e eu mostrei o que eu era, um hipócrita. Eu estava do lado dele, mas estava muito distante. Eu vinha na igreja todos os dias, mas eu estava profundamente distante e abalado das minhas estruturas existenciais. Acima de tudo isso, tende amor ágape uns para com os outros, porque ele entende que só o amor que se quebra cobre a sua multidão de pecados. Alguém que começou dizendo: Senhor, isso é tudo que eu posso te oferecer, terminou a sua vida com a maior de todas as conquistas. Cristo, eu ofereço a minha vida no teu altar, para que a recompensa final da minha morte seja a tua glória. Por isso que Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo